falar sobre o empoderamento feminino? Ao longo da história, nós mulheres muitas vezes fomos julgadas, menosprezadas, desvalorizadas. E chegou um momento agora que é importante a gente gritar para o mundo todo, e aqui dentro do YouTube mesmo, gritar por respeito, por espaço, para que a gente retome o poder que é nosso por direito. O ato de empoderar-se é uma atitude social, tá ligado à nossa conscientização, principalmente das minorias, a importância da gente buscar por visibilidade, um posicionamento para lutar pelos nossos direitos. Essa consciência, ela tá ligada à nossa emancipação individual, mas principalmente à nossa emancipação coletiva, a superação dessa dependência social e dessa dominação política, um processo que nos devolve a nossa dignidade e nos dá a liberdade de decidir e controlar o nosso próprio destino e controlar o nosso próprio corpo. Toda essa luta possibilita contextos mais democráticos, onde a gente possa ter opinião dentro deles e de fato falar o que a gente pensa, o que a gente acha. E esse empoderamento, ele é um processo de transformações, tanto sociais quanto econômicas, políticas e culturais também. Aqui no Girl Power eu quero falar especificamente sobre o empoderamento feminino através da dança, de como essa arte, essa forma de expressão pode potencializar todo esse processo e toda essa nossa vontade de empoderar-se. Mas antes eu gostaria de fazer algumas reflexões de coisas um pouco mais amplas, para entender de fato do que a gente está falando e o porquê a gente está falando sobre tudo isso. A palavra empoderamento surgiu a partir de um termo em inglês, empowerment, que na verdade significa dar poder. Ela foi trazida para o português pelo educador Paulo Freire. Só que quando ele trouxe essa palavra, empoderamento, para a nossa língua, ele trouxe junto com ela um novo conceito, uma nova lógica. Para ele, a pessoa empoderada poderia ser um grupo, ou pessoa, que por si mesmo conseguiriam ocasionar mudanças que possibilitavam que elas evoluíssem e florescessem. Segundo Paulo Freire, o empoderamento em si, ele não é suficiente para uma transformação social, mas ele reconhece a importância fundamental que isso tem, porque a partir do momento em que o sujeito ele se torna mais empoderado, ele se sente mais livre, mais capaz e mais potente, e faz com que ele tenha vontade de ajudar outras pessoas para que elas sintam o mesmo. E a partir disso, aí a gente tem uma potência muito forte para uma transformação global. O empoderamento feminino, ele busca justamente combater as desigualdades entre homens e mulheres, para que ambos tenham as mesmas oportunidades, para que a mulher ela possa ser dona dos seus desejos, do seu corpo, das suas escolhas, sem ser desvalorizada, julgada, discriminada, para que ela tenha autonomia sobre o seu corpo e sobre a sua sexualidade. Dito algumas questões que são bastante importantes para a gente entender a ideia geral do nosso canal e desse programa, agora eu vou falar especificamente sobre coisas relacionadas à dança e ao Girl Power. Primeiramente, quero dizer por que esse programa se chama Girl Power, e na verdade é uma influência foi com as Spice Girls. Foi um grupo de meninas, uma girl band que fez muito sucesso na época, e foi a primeira vez que eu me deparei com essa ideia de meninas super empoderadas, fazendo, se vestindo do seu jeito, da sua forma, cantando, dançando pelo mundo afora. E se ao invés de escrever ou de falar verbalmente sobre empoderamento feminino, a gente dançasse sobre ele? A gente utilizasse a dança como forma de expressão desse empoderamento? Muitas vezes, ao longo da história, principalmente o corpo da mulher, ele foi explorado, objetificado, foi desvalidado. E o corpo, na verdade, é a nossa principal ferramenta para a dança. É através dele que a gente se situa no mundo e que a gente pode expressar essa arte. E a dança, ela legitima o corpo como sujeito, porque o corpo é a forma como a gente se situa no mundo e ele pode se tornar uma potente ferramenta de comunicação. E por que não deixar ele falar sobre empoderamento feminino? Por que não deixar a arte da dança falar sobre empoderamento feminino? Aqui agora a gente tem uma outra questão relacionando a dança com o empoderamento feminino. Ao longo da história da dança, infelizmente, muitas vezes ela se desenvolveu e se desenrolou em situações de competitividade, onde era muito comum, e ainda é, escolas e bailarinas promoverem rixa e enfrentamento entre umas e outras. E como a gente já falou anteriormente, o empoderamento feminino ele está ligado à conscientização de um coletivo. E quando a gente fala em dança como competição, em dança de uma forma de enfrentamento, entre comparação entre bailarinas, comparações entre escolas de dança, a gente acaba indo justamente na contramão do que o empoderamento está pregando. Então, falar sobre empoderamento feminino na dança, a gente tem que levar em consideração essa questão e pensar bastante a respeito disso. Eu, enquanto profissional da área da dança, enquanto professora de dança, eu já perdi a conta de quantas vezes eu me deparei com esse tipo de nó para ter que dissolver, em que meninas vinham com um pensamento bastante carregado de que o que seria uma boa bailarina e qual a necessidade que a gente teria de estar competindo com outras alunas de outros lugares.
E tu tem que tratar isso de uma outra forma e mostrar que quando a gente está falando de empoderamento feminino, eu não estou simplesmente chegando e dizendo vamos dançar sobre empoderamento feminino na nossa aula de hoje. Não, a gente tem que promover isso dentro da sala de aula, promover esse raciocínio, essa reflexão dentro do meio artístico, tanto de profissionais quanto alunos. Eu quero trazer aqui um outro exemplo e uma outra forma de reflexão também de um trabalho que eu desenvolvi ano passado com as minhas alunas. Foi o espetáculo de final de ano delas que se chamava Girl Power, através da dança O Meu Poder Floresce. E foi justamente todas as questões que eu estou trazendo nesse vídeo que eu utilizei para a nossa apresentação. Falar sobre empoderamento feminino através da dança não é simplesmente copiar e colar a temática em cima de uma coreografia ou de um espetáculo. Isso tem que fazer parte do processo, tem que fazer parte da forma como o profissional entende e enxerga a dança e da forma como ele desenvolve isso com os alunos. Já faz bastante tempo que eu trabalho com empoderamento feminino através da dança, mas ano passado foi a primeira vez que eu decidi, de fato, falar sobre isso de uma forma mais explícita, trazer isso para o palco, trazer isso para a cena, trazer isso para o nome do espetáculo. É importante a gente mostrar que não é simplesmente uma coreografia que está solta lá, mas ela faz parte de um processo, ela faz parte de uma consciência coletiva, de um grupo, e que não é simplesmente o professor trazendo uma temática para os alunos e dizendo, olha pessoal, nós vamos falar sobre isso. É mostrar, sim, a gente vai falar sobre isso porque isso faz parte do nosso cotidiano, das nossas relações com a dança, da nossa relação com os colegas e do que a gente julga importante. As meninas, elas foram bastante propositivas, elas fizeram parte do processo criativo de todas as escolhas da apresentação. E isso é uma forma de empoderar também, uma forma de empoderar as alunas dentro do processo criativo, onde quando elas falam sobre isso na dança, elas não estão simplesmente largando uma temática e reproduzindo uma coreografia qualquer. Elas estão falando de algo que elas refletiram sobre, elas entenderam aquilo, colocaram no corpo dela, na expressão e levaram para o palco. Quando a gente se perde em ideias como quem é o melhor bailarino, quem sobe a perna mais alto, qual coreografia mais virtuosa, qual escola desenvolve o melhor trabalho, a gente está indo contra justamente essas ideias de empoderamento de grupo, esses conceitos que o feminismo traz, essa consciência coletiva. A gente acaba colocando os próprios bailarinos e, de novo, essa ideia de mulheres contra mulheres, de mulheres sendo rivais dentro da própria arte, dentro da própria dança. E não existe possibilidade de construir um trabalho de empoderamento feminino na dança alimentando e adubando esse tipo de ideia. É uma consciência que ela vai contra o que a gente está tentando fazer aqui. E o ponto principal para transformar a dança nesse ambiente empoderador é promover a reflexão dentro do processo. É entender que a consciência ela não tem que ser só corporal, para uma boa qualidade de movimento, para uma boa execução de coreografia. É também promover essa consciência individual, de entender como funciona esse processo, entender que eu estou ali para me posicionar, para me identificar com aquela causa, para me expressar de alguma forma. A dança, ela não é simplesmente uma atividade física, ela é uma expressão de arte, é uma expressão artística. E a dança pode sim libertar esse poder feminino que tem sido aprisionado. Bem-vindas ao Girl Power! We run the world.